Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Esse aqui é o Tudão Cast e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito querida pra mim, que é a Letícia Arsênio. Ela é bacharel em Direito e pretensa política. Fala aí, Lelê, tudo bom? Bom, primeiro eu quero agradecer por estar participando aqui desse podcast, por fazer esse convite. Faz muito tempo que eu não vou num podcast, veio a pandemia, veio tudo. Agora eu vou puxar pra mim. Ela tá falando que tem muito tempo que não vai no podcast e simplesmente ela foi no Flow. Ela andou de Mercedes e está aqui andando no meu Fusquinha. Não tem problema. Assim, Letícia é uma querida, ela trabalhou comigo trabalhamos juntos na LERJ. Sim. A gente se conhece desde a época que ela era do EPL, do Estudantes pela Liberdade. A gente vai falar um pouquinho disso. Eu era do Instituto Liberal, ela era do EPL. Mas, Letícia, deixa eu começar. Às vezes eu vou te chamar de Arsênio também, né? Não, jeito. Pode chamar, vai chamar. Deixa eu começar pelo seguinte. Você quer ser política, certo? Certo. Cara, como é que é isso? Tipo, acordei, quero ser, assim, eu sou corretor. E ninguém acorda querendo ser corretor. Tipo, criancinha assim, 7 anos de idade. Quero ser policial, você é astronauta, piloto, corretor de imóveis. Não. E político também não. Como é que é essa parada de, tipo, quero ser política? Me conta essa história aí. Sim. O primeiro contato que eu tive com a política foi naquele negócio de não é pelos 20 centavos. Não sei se você lembra. 2013, 2013, que teve aumento da passagem de ônibus e tal, e a galera teve 20 centavos de aumento e começou uma grande revolução. Não foi uma revolução, mas uma grande revolta, enfim, de pessoas se manifestando por conta desse aumento que acabou se tornando uma pauta muito maior do que, de fato, só os 20 centavos. E eu comecei a acompanhar, a ler jornal. Na época eu era muito nova, né? Não estava nem na faculdade. Estava começando a entender. Acho que eu tinha, sei lá, 17 anos. Não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era muito nova. E aí, enfim, comecei a acompanhar, mas meio que morreu aquela situação. E, cara, depois disso, eu entrei na faculdade e eu participei da fundação de uma página chamada Graduação na Depressão, que era uma página de memes sobre graduação. E foi o mesmo ano também das eleições presidenciais. Isso foi em 2016? Foi 2014. 2014, perdão. E aí eu comecei a acompanhar mais, né, a questão de eleição presidencial, que eu estava muito preocupada com o futuro do Brasil. Nessa época eu estava trabalhando até numa empresa júnior e tal, então a gente acabava falando muito sobre essa questão de conjecturas. Você fez IBMEC? Fiz IBMEC. Tá. Fiz IBMEC, formei tem 2 anos e meio, 2 anos, por aí. Acho que vai fazer 2 anos e meio. Mas você não advogou, né? Não advoguei porque quando eu formei eu estava já trabalhando na LERJ. Sim. E aí no dia que eu terminei, apresentei meu TCC, aprovei, obviamente aprovada, o chefe de gabinete na época veio falar, você já entregou o TCC, já fez suas provas? Eu falei sim, agora eu tô 100% full time para trabalhar aqui. Aí a gente foi e conversou nesse mesmo dia, eu já efetivei lá e segui trabalhando na LERJ. Sim. E aí, quando eu saí da LERJ, foi justamente para poder focar na questão eleitoral de 2020. E de lá para cá também, eu já saí de lá, já terminei a eleição, logo depois comecei a trabalhar de novo, muito voltado na área pública. Então, não tive nem esse tempo de, pelo menos, começar assim, a advogar. Obviamente, eu estagiei na época que eu estava na faculdade, mas foi muito voltado para a área pública, principalmente a área política, que foi quando eu descobri minha vocação e muita coisa que eu gostava de trabalhar de alguma forma. Você me contou aqui nos bastidores, um pouquinho antes da gente começar a gravar, que você também trabalhou no executivo, né? Além do legislativo, você trabalhou no executivo. Qual é mais a tua cara? Você gosta mais do legislativo, gosta mais do executivo? O que tu acha? São duas coisas muito diferentes. Total. O legislativo e o executivo têm pegadas completamente diferentes e pretensões completamente diferentes. O executivo é mais legal porque é muito mais imediatista. Então, por exemplo... Faz a coisa acontecer. Né? A gente faz a coisa acontecer. Então, por exemplo, eu nasci em Laranjeiras, tenho uma proximidade muito grande com o bairro de Laranjeiras, porque foi onde eu nasci, parte da minha família mora, enfim. E eu conheço lá uma liderança comunitária, que é a Gabi. E aí, um dia, eu estava conversando com a Gabi, ela falou sobre a questão de iluminação lá no Pereirão, que é uma comunidade de Laranjeiras, e falou, cara, não tem iluminação, tá muito ruim e tal. Eu tô vendo que a cidade toda tá tendo esse negócio do Luz Maravilha, e lá no Pereirão isso não chegou em nenhum lugar. Aí eu trouxe ela para poder conversar com o poder público, né, com a gerência executiva local, falei, apresentei esse problema, a gente está com essa situação. Pereirão é uma comunidade, cara...
não é uma comunidade tão grande, mas é uma comunidade relevante, importante. Eu acho que a gente tem que dar uma atenção para lá, porque é um lugar assim que merece atenção, né? Principalmente áreas de comunidade merecem maior atenção. Estava trabalhando onde nesse momento? Eu estava trabalhando na prefeitura. Na prefeitura, entendi. Isso. Ainda estou, na verdade. Aham. E aí, cheguei, enfim, conversei e tal, a gente começou a correr atrás e conseguiu o LED dela em tempo recorde. Menos de uma semana a gente conseguiu o LED para poder botar na comunidade de Pereirão. E aí pra galera que não viveu isso, né? Eu não vivi executivo, eu vivi só legislativo. Gente, legislativo é o mundo das ideias. O pessoal tá lá discutindo, tentando pensar nas possíveis consequências daquela determinada legislação que vai ser votada e fiscalizando o executivo, tá? São essas duas coisas que o legislativo faz. O que o seu deputado faz, na verdade, 80% do trabalho do seu deputado é fiscalizar, deputado, vereador, enfim, é fiscalizar o executivo e 20% é criar leis. Sim. Então, assim, as coisas são um pouquinho mais... Ou você está olhando para o que já aconteceu, ou você está fazendo algo que ainda vai acontecer. Enquanto que no executivo, não, é diferente. No executivo é pauleira, a coisa está acontecendo, você está fazendo acontecer, até por conta disso é o nome. Mas você não me falou o que você gosta mais. Você me falou do executivo, me falou aí como é que você resolveu o problema da comunidade que é perto da tua casa, mas você não falou o que você gosta mais. E agora eu vou te botar na saia justa. É difícil dizer. Em tese, o executivo é mais legal, porque, como eu falei, você executa coisas. Então, em menos de uma semana, a gente subiu o Pereirão e colocou luz em quase toda a comunidade. Participar de uma coisa dessa, aceito. Puro, sem açúcar. Lógico, sempre. Sempre, que não é o dá. Jeito certo. Não confio em quem bota açúcar adoçante, não dá. O cara que toma café com açúcar, ele não gosta de café, ele gosta de açúcar. Exatamente. Então, dessa questão de executar mais. Então, para trabalhar no dia a dia, o executivo é mais legal porque você vê as coisas acontecendo, mas no plano de ideias, no plano de fato, pensar em políticas públicas, que aí você fica muito mais no trabalho de fiscalização, no trabalho de... Eu gosto muito de fiscalizar, então eu acho que o executivo é mais legal no dia a dia para você fazer, mas o legislativo é mais legal para você planejar e fiscalizar e pensar em política pública de longo prazo. Também. Então, tem seu ônus e bônus. Só para dar a minha visão da coisa aí, Sim. Eu acho que no legislativo, primeiro, você está pensando, né? Sim. Pensando num projeto de longo prazo. Gente, não dá para resolver as coisas em 4 anos. Quem falar que vai resolver e tal, é mentira. Tem que ser a longo prazo. E para isso, tem que fazer projeto. Não pode ser personalista. Vote no fulano de tal, que ele vai mudar. E aí eu não tô falando nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de nada. Você precisa pensar num projeto e algumas pessoas vão liderar esse projeto. Sim. E aquela pessoa ali, ela não pode ser insubstituível. Ela tem que ser capaz de sair daquela cadeira, entrar outra pessoa e dar continuidade ao projeto. No legislativo, a gente está pensando no longo prazo, enquanto que o executivo só está colocando em prática aquele longo prazo que foi pensado no legislativo. Na minha opinião, é isso. Posso estar errado, posso estar redondamente enganado, mas eu acho que faz algum sentido esse pensamento. Cara, e aí, Lê, você ficou um tempo lá na LERJ, eu saí um pouco... Saí antes de você ficou quanto tempo lá na LERJ? Fiquei 1 ano e 1 mês e eu saí por conta da questão eleitoral, né? Então... Porque tem um prazo, né, que você precisa sair do cargo público. Sim, é verdade, eu saí até um pouco antes, eu saí... em tese, eu precisaria sair 3 meses antes, mas eu pedi para sair 6 meses antes porque... Para me preparar, porque, imagina, na época que eu decidi me candidatar, eu tinha 24 anos, no ano de eleição eu tinha 25 anos, e eu não tinha muito a ideia do que é ser pré-candidato, do que era ser candidata. Então eu tinha que me organizar, assim, do zero, né? Eu tive um tempo de pré-campanha muito curto, foi muito... Assim, foi uma primeira experiência, né? Foi. A minha primeira experiência foi em 16, eu fui pré-candidato a vereador. Sim. Quando chegou finalmente, eu estava trabalhando na iniciativa privada. Meu chefe chegou e falou assim: irmão, olha só, tu tem que decidir. Tu quer ser político ou tu quer ser... Eu era gerente de projeto na época. Você quer ser gerente de projetos ou você quer ser político? Aí se eu falar pra ele que eu quero ser político, eu deixo de ser gerente de projeto agora. Uhum. Então, pra mim, naquela hora, foi a hora que eu tive que largar pra lá. Tive uma experiência
pequena, 2 meses de campanha, nem isso. Pré-campanha, na verdade, né? E aí eu tive que tomar essa decisão. Eu me lembro, posso estar redondamente enganado mais uma vez, mas eu acho que você era a pré-candidata a candidata, na verdade, mais nova do Novo. Eu era a candidata mais nova do Novo. O pessoal brincava assim, falava que eu era a caçula, que eu era a pimentinha, que eu era a pequenininha, que de fato eu sou pequena e eu sou nova. E eu era assim, a mais nova, acho que por diferença de 4 anos. E todo o restante, assim, acho que era, tirando eu e mais esse menino, acho que todo o restante era assim, bem mais velho, né? Aí você foi a segunda mais votada. Lembra quantos votos? Eu tive, esse é um número que eu nunca vou esquecer, a gente nunca esquece. Eu tive 9.726 votos e ganhou na minha frente o Pedro, ele teve 10.069 votos. Então, 300 votos. 343, 344 votos de diferença de um para o outro. Foi super apertado, mas, enfim, acontece. Provavelmente a galera que está assistindo a gente não sabe como é que funciona o sistema eleitoral, né? Uhum. Pessoal, no legislativo, como é que funciona? É o seguinte, você pega todos os votos do partido, que o partido teve, tá? Primeiro você pega todos os votos, e aí vai dizer quantas cadeiras esse partido vai ter direito. Então, esse partido teve tantos votos, ele vai ter direito a uma cadeira. Então, o primeiro mais bem votado desse partido leva a cadeira. Se ele levar 2 cadeiras, o segundo mais bem votado leva. Isso vai até ter aquele corte, agora me fugiu o nome. Sim. Que é o mínimo que o candidato precisa ter. O quociente eleitoral. Quociente ou coeficiente? Tem dos dois. Tem os dois. Tem os dois. Eu acho que é o coeficiente eleitoral, na verdade. Tá. Então, o candidato ele tem que ter no mínimo 10% do coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral é quem diz quantas cadeiras o partido vai ter, tá? E aí ele tem que ter no mínimo 10% para levar essa cadeira. Se ele não levar, quem vai levar vai ser o que teve mais votos que ele. No caso do Novo, lá na eleição de 2020. Sim. Na eleição de 2020, o Novo teve direito a uma cadeira. E aí, na época, o Pedro Duarte foi eleito. Se tivesse direito a 2 cadeiras, a Letícia teria sido eleita nessa cadeira. Caso... e aí, essa cadeira, ela é do Partido Novo. Sim. Você é suplente do Pedro, certo? Sim. Você foi diplomada como suplente. Sim. A Letícia, ela é a suplente, que é a substituta imediata do Pedro. Caso o Pedro aconteça alguma coisa e ele tenha que sair ou queira sair, ela é a suplente. E aí, hoje, você tá afiliado a qual partido? Então, eu acabei optando por sair do Novo e hoje em dia eu tô no Podemos. Filiei no Podemos. Foi uma decisão muito, não vou falar natural, assim, mas depois da eleição, né, eu acabei me afastando um pouco do Novo, estava com muita briga interna, né? Então, até hoje, na verdade, está com muita briga interna, mas a gente tinha meio que uma ala meio bolsonarista, uma ala meio amoedista, uma ala que estava meio para lá, meio para cá. Ala morista? Pode ser. Tem uma ala morista, tem a ala morista. E tava uma grande briga interna, e isso me preocupava bastante no sentido de que, cara, como é que a gente vai disputar uma eleição se o partido tá perdendo muito tempo brigando entre si e em vez de brigar com os outros, né? Isso me deixou fiquei com certo receio. Algumas coisas aconteceram também, eu acho que enfim, é complicado falar isso. Eu acredito muito no projeto do Novo, gosto do Novo, sigo alinhada 100% aos princípios e valores, porque eu já me considerava uma liberal antes mesmo do Novo existir, e quando o Novo existiu foi um caminho natural, mas eu acho que, enfim, optei, na verdade, por ir para outro partido por uma questão de pragmatismo. Tinha muita briga interna, a nominata estava muito incerta, né? Hoje em dia, acho que está até um pouco melhor. Eu conversei até com algumas pessoas de Novo. Explica para a audiência o que é nominata. Basicamente é o seguinte, na eleição passada, e aí por isso que é uma coisa que importa tanto, eu tive mais voto do que muitos vereadores que foram eleitos. Então, por exemplo, eu tive quase 10 mil votos e teve vereador que entrou com 5 mil votos, com 6 mil votos, 7 mil votos, 8 mil votos, e eu acabei ficando de fora por uma questão de nominata. A nominata do Novo poderia ter 70 candidatos, teve 34 candidatos, e para fazer a segunda cadeira faltou pouco. Para pegar a sobra também faltou muito pouco. Quantos faltaram para a segunda cadeira?
Para a segunda cadeira eu não lembro, mas para a sobra eu acho que faltaram 3 mil votos, mais ou menos. Se eu não me engano. Posso estar enganada, mas eu acho que foram mais ou menos uns 3 mil votos. Então, ter uma nominata cheia importa para você poder fazer mais cadeiras para o partido. É claro que você não pode colocar qualquer pessoa ali, mas você tem que se esforçar e trabalhar muito para que aquela nominata esteja completa, para que você consiga justamente eleger mais políticos, mais parlamentares, e aí você ganha uma força política no estado, na cidade, enfim, no Brasil. Então, por até recentemente o Novo não tinha muita garantia se teria estadual ou só seria só federal, e por não ter garantia de se a nominata vai estar cheia, se ela vai estar forte, como é que vai ter, eu acabei optando por seguir para outro partido. Sim. Então vocês entendam, pessoal, que a nominata, isso aqui nem foi combinado, não, é porque a gente concorda porque a gente trilhou o mesmo caminho, pô. A gente sentou nos mesmos, não nos mesmos bancos escolares, a escola naval fez direito na IBEBEC, mas a gente seguiu o mesmo caminho ideológico. Ela se autodeclarou liberal aí, vamos falar um pouquinho sobre liberalismo. Sim. Fala um pouquinho lá daquela época do EPL, como é que foi aquilo, como é que você entrou, como é que você ficou sabendo. Sim. Porque você deu um salto quântico aí de graduação da depressão, empresa júnior e... isso foi em 2013? Não, você nem tinha entrado na faculdade ainda em 2013, né? Foi... a graduação da depressão foi em 2014 e o EPL eu entrei no final de 2015. Entendi. E aí, o que o EPL faz? Não sei nem se existe ainda. Não, o EPL agora é SFL. SFL, SFL. Isso. Cara, foi uma experiência incrível para mim o SFL. Eu entrei no finalzinho ali de 2015 e aí o EPL virou SFL. Logo depois teve uma troca de gestão e tal, enfim, por uma questão de posicionamento eles resolveram adotar o SFL Brasil, que é Students for Liberty, Estudantes pela Liberdade Brasil. E... cara, eu entrei ali meio sem saber ainda o que eu ia fazer, mas eu tinha dentro de mim... verdade, não é de mentira não, pode... Já pego, só para não interromper. Mas foi uma experiência que mudou muito a minha vida. Eu entrei lá, eu tinha um ímpeto dentro de mim de querer fazer alguma coisa, de querer fazer alguma diferença, de, enfim, querer fazer alguma coisa pelo Brasil. Mas eu não sabia muito bem por onde começar, né? E aí, quando eu entro no SFL, eu falo, olha, eu estou numa instituição para estudantes liberais, eu me considero uma liberal, vou fazer alguma coisa. E eu cresci muito rápido lá. Então, eu entrei, logo depois... na verdade, eu acho que eu entrei no EPL em 2016. Agora eu estou passando para pensar. Eu entrei no Instituto Liberal em 2016. Então, foi 2016. Foi final de 2016 para 2017. Uhum. Então, corrigindo, foi 2016 para 2017. E eu cresci muito rápido, né? Então, eu entrei, meses depois eu me tornei coordenadora estadual, depois eu me tornei coordenadora do Sudeste todo. Então, eu coordenava 600 pessoas voluntárias que queriam fazer alguma coisa, estudantes, assim como eu. E já no final de 2017 para 2018, eu viajei para Washington, ganhei lá o prêmio. Fui selecionada como uma das melhores coordenadoras do mundo, as 50 melhores, e o SFL está em mais de 100 países. Uhum. E aí, cara, foi um grande salto, né? Porque eu fui de uma simples estudante de Direito no IBMEC para ir para Washington, para, cara, ser treinada. A gente foi treinada por gente, assim, muito grande, né? Então, tinha a ver com a Atlas ou não? Tem, a Atlas Network estava lá. Porque eu também fiz esse caminho, mas não pelo SFL, fiz pelo Instituto Liberal. E eu não fui pra Washington, fui pra Miami. Para fazer o treinamento da Atlas. Pô, foi muito, muito, muito maneiro. Um dia eu conto essa história aí. Mas hoje é dia da sua história. Aí você tá lá em Washington. O que você aprendeu lá? Teve muita coisa maneira. No primeiro ano que eu fui, porque eu fui 2 anos. No primeiro ano que eu fui, eu estava muito focada ainda na carreira jurídica. Então, você tinha a law table, etc. E eu fui na mesa justamente jurídica, né? Uhum. Lá eu conversei com gente que era dona de escritório gigante nos Estados Unidos, gente com uma carreira muito consolidada, pessoas de grande influência no meio da advocacia nos Estados Unidos. E voltei com uma base jurídica e política também, mas principalmente jurídica, muito grande. Uhum. Então, quando eu volto para o Brasil, eu volto falando, cara...
quero muito advogar, e minha matéria preferida na faculdade era direito tributário. Primeiro começou com penal, depois foi direito tributário. Penal é o preferido de todo estudante do primeiro período, né? Então comecei com penal, depois fui para administrativo e terminei com tributário. Eu falei, cara, quero advogar, quero ser uma advogada tributária, e comecei a trabalhar para isso, né? Só que aí eu volto, assim que eu volto de 2016 para 2017, eu começo a trabalhar com o João Amoedo, começo a trabalhar com o Rafael Unidade Adicais, de 2007 para 2018. Então, eu volto para o Brasil nessa confusão, e eu trabalhei para o João Amoedo em 2017, 2018, comecei a trabalhar para o Rafael em 2017, e eu ganhei um grande conflito, né? Porque eu tenho esse ímpeto de querer ser advogada tributarista, ao mesmo tempo eu estou muito apaixonada pela questão da política, porque eu vi o que era na prática, que dá para fazer a diferença com boas pessoas, que não é aquela sacanagem que a gente vê nos jornais, que a gente teve experiência. E, cara, eu falei, olha, eu preciso me decidir. E ao longo de 2018, eu fui deixando, né, vendo para qual caminho eu vou, se eu vou para a área tributária, se eu vou para a área política. E chega do final de 2018, eu participei das eleições ativamente, e eu falo, cara, é política. É política. É isso aí. É política. Cara, assim, existe uma... Só para também posicionar a galera, né, que não sabe, a gente tem um grande problema dos nossos representantes, que não existe uma escola, nem a faculdade de Direito, se me corrija se eu estiver errado, não fiz Direito, mas nem a faculdade de Direito ensina como fazer legislação, como fazer a lei. Quem ensina e quem está falando isso são os regimentos das casas. Então, o regimento da Câmara, o regimento das assembleias diz, olha, tem que seguir tal ritual. Todos os projetos passam por comissões. Sim. Né? E esses projetos são votados. Independente se são constitucionais ou não, eles passam. E os nossos representantes, gente, nada mais são que um reflexo da nossa sociedade. Então você fala assim, nossa, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo. Os representantes também são. A diferença é que o espaço amestral é menor, bem menor. E é bastante comum que se aprovem leis que não são, leis que são contra a lei, leis inconstitucionais. Então, assim, é um número bem grande. Eu tinha esse levantamento quando trabalhei lá na LERJ. Um número bem grande de leis eram inconstitucionais. E aí, agora, a bacharel em Direito aqui talvez concorde comigo. Também existe a questão da brecha na lei. Então, assim, às vezes é inconstitucional porque quem votou quis que fosse. Né? Às vezes a constitucionalidade da coisa... Constitucionalidade da coisa, ela é dita por quem vota. Né? Sim. Cara, como é que você enxerga essa questão de, tipo assim, nossos representantes estão votando coisas que são ilegais, na verdade. Como é que a gente resolve essa questão? Você teve lá esse treinamento que foi basicamente jurídico lá nos Estados Unidos. Sim. Eu lembro que o meu treinamento era um pouquinho mais voltado para conversão, né? Tipo assim, como você converte o cidadão comum num liberal sem ele nem saber que é liberal. Tá. Então, assim, tem determinados botões que você consegue apertar que o cara fala assim, ih, caraca, olha, sou liberal. Depois a gente fala sobre isso. Mas como é que você enxerga essa questão assim? Nossos representantes estão votando coisas que não são exatamente legais. Você vai ficar falando aí, que eu vou dar uma pausa, eu vou deixar a câmera focada em você. Você vai olhar para essa câmera aqui e vai falar tudo isso sobre esse problema específico de criação de leis. Muito mais do que o processo de como se faz uma lei, porque isso tem uma previsão constitucional de como se faz uma lei, a gente tem um problema muito grave que é o seguinte, não só a gente aprova uma quantidade absurda de leis que são inconstitucionais, ou seja, que elas não deveriam existir, como também a gente aprova muita lei que não tem efetividade na prática. Então, por exemplo, na LERJ, isso para mim é um período muito marcante, enquanto a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul estava debatendo sobre reforma administrativa,
a gente estava debatendo se o bagageiro de trem se a gente deveria ter bagageiro no trem ou não. Eu imagino que muita gente aqui já tenha pegado o trem no Rio de Janeiro e sabe melhor do que todos os deputados que estavam votando aquela lei que não tem nem espaço para se ter um bagageiro dentro de um trem no Rio de Janeiro. E muito menos usar um bagageiro. Não tem. Aquilo ali é absolutamente lotado, impraticável, e não tem como você, por exemplo, andar de malinha por aí e ter um bagageiro dentro do nosso trem. Outra coisa também que a Alerj adorava fazer era projeto autorizativo. Então, por exemplo, você autorizava o executivo a fazer coisas que, na verdade, ele já tinha atribuição de fazer. Então, a quantidade de deputado que aprovou a Academia da Saúde, sei lá, coisas assim, né? Sendo que o Legislativo já tem a prerrogativa para fazer a Academia da Saúde, mas ele aprovava, autorizava o Executivo a fazer uma coisa que ele já podia, e na rede social falava, não, eu autorizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então, não somente a questão constitucional, porque muitos projetos são inconstitucionais, mas a produção legislativa ela é muito ruim. Ela não fala sobre temas que, de fato, têm relevância para o Rio de Janeiro, e sim temas populistas para as bases que não têm real efetividade na vida das pessoas, né? O que a gente tem que estar debatendo no Rio hoje em dia? A parte de responsabilidade fiscal, a gente tem que estar falando, infelizmente, sobre reforma administrativa, a gente tem que estar falando sobre como sair da crise que a gente está hoje em dia, a gente tem que estar falando sobre compliance, sobre combate à corrupção, segurança pública, que é um tema extremamente relevante, acho que os básicos, né? Saúde, educação e segurança pública, saneamento também. A gente está falando também sobre a questão da privatização da SEDAI, e não só a SEDAI, a gente tem outras empresas que prestam saneamento. A Prolagos, por exemplo, tem um serviço péssimo na região dos lagos. A gente tem que estar debatendo sobre esses temas, e não sobre bagageiro no trem e autorizar a Academia da Saúde ou, sei lá, botar um conselho de enfermagem para dar autorização em alguma coisa. Se você tiver curiosidade aí, vai lá no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e lá fala tudo que a Alerj vai votar naquele dia específico. Então, assim, cada coisa, né? Cara, a gente fazia reuniões no dia de plenário, né? A gente fazia reunião assim, é autorizativo, vai, passa direto. Então, assim, tinha muita coisa. Nos 5 meses que eu fiquei na Alerj, se a gente votou 3 coisas de fato relevantes, assim, foram muitas. Não, pouquíssimas coisas a gente de fato votou que trouxe relevância para a sociedade, né? Então, um projeto que eu, assim, tive muito orgulho de estar participando ativamente foi aquele da Lei da Transparência. Basicamente, hoje em dia, no site da Alerj, e assim, é assim até hoje, mas pelo menos tem um projeto de lei aprovado para que se mude. Se você entrar no site da Alerj, você consegue até ver a folha de pagamento e quem está sendo pago na Alerj. Mas você não consegue saber quem está onde, né? Quantos assessores tem naquele gabinete? Quem trabalha para quem? Quem é, sei lá, segurança? Meu Deus! E outra questão, né, eu vou falar. Não é, gente, tudo isso tudo isso é legal do ponto de vista jurídico, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui são coisas que são legais. As pessoas recebem, não sei se você lembra do famigerado Vale Alimentação. Eu lembro. O Vale Alimentação é o seguinte, o que acontece? Numa época aí, na época do estado do Rio de Janeiro, de Sérgio Cabral, da época lá, né? 15 anos atrás, o legislativo ele tinha muito pouco espaço para aumento de salário dos seus servidores, que, de certa forma, é legítimo. Então, eu acho que o poder ele deveria, dentro de determinado limite, ele deveria ter a prerrogativa de gerir o seu próprio orçamento. E aí, o que fizeram? Aprovaram algumas iniciativas, principalmente dentro do regimento, que a caneta do presidente da Alerj começou a pesar muito. Muito mesmo. Até do ponto de vista orçamentário. E aí chegou um momento, inclusive quando eu e a Letícia trabalhávamos lá, que já tava, os assessores não tinham, os servidores da casa, assessores ou não, nomeados, concursados, todos eles não tinham aumento, acho que já tinha uns 10 anos que não tinham aumento. Só que o que acontecia? O Vale Alimentação, ele era prerrogativa do presidente. O Vale Alimentação aumentava todo ano. Era a forma que se tinha, e o Vale Alimentação lá, ele é pago em dinheiro. Sim. E aí era a forma que se tinha para você conseguir dar aumento
os servidores lá. E o que acontece com isso? As regras para o Vale Alimentação são as regras mais bizonhas que já se viu. Então, assim, essa questão que a Letícia está falando da transparência nos salários é um problema. Hoje já está melhor. Sim. Hoje já está melhor. Mas tem outros problemas que só quem viveu sabe que, assim, se uma pessoa pode ganhar no contra-cheque um salário mínimo, mas ganhar 9 vales de R$ 1.400. Esse é só um exemplo que pode acontecer isso na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Cara, tu lembra disso, né? Lembro. O Vale Alimentação não vem descrito em nenhum lugar. Isso é muito bizarro. Não vem no contra-cheque. Ele um belo dia sai no Diário Oficial e essa informação some. Simplesmente cai na conta do assessor. Alô, Ministério Público. Né? Então, assim, é punk isso. Isso era a maior monstruosidade lá no Chicão e no Alexandre. Isso era bem correto. Todo mundo ganhava vale alimentação. Sim. A não ser quando viajava. E quando você viajava, naquele mês que viajava para outra cidade, ganhava mais um. Sim. Né? A título de ajuda de custo. Mas isso é muito bizarro. E outra coisa, nada disso é corrupção, é contra a lei, não. Isso é totalmente legal. A questão... É lícito. Então, tem um monte de coisa. Você falou muito do direito tributário. Tu tem vontade de fazer pós nessa área ou agora é política full? Eu tenho vontade de fazer em pós, tanto na área tributária quanto na parte de elaboração de políticas públicas. Inclusive, eu estava concorrendo a uma bolsa lá em 2020 e abri mão de fazer pós no exterior, justamente porque eu preferi disputar as eleições. Mas era voltar para políticas públicas e você necessariamente esbarra na questão tributária, porque a gente só consegue financiar políticas públicas através de tributos. E para você poder gerenciar tributos, enfim, ter as contas equilibradas, você precisa ter um bom planejamento tributário para você poder ter boas políticas públicas ou pelo menos financiar políticas públicas. É só uma briga que você certamente está ligada, mas a audiência talvez não. É o seguinte, pessoal. Uma coisa é o imposto ser alto ou ser baixo. Isso é uma coisa legítima, show. E a outra coisa é como se paga esse imposto. Então, por exemplo, só para a gente dar um exemplo aqui. Digamos que você tenha 2 boletos para pagar. Um boleto de R$1 e um outro boleto de R$10. Só que o boleto de R$10 pode ser pago no aplicativo do banco. Você pega o boleto, saca o seu celular, lê o código de barras e paga. E o outro boleto de R$1, ele só pode ser pago se você for de ônibus até o banco. A fila do banco ela é dividida entre pessoas que ganham até R$1.000, pessoas que ganham até R$2.000, pessoas que ganham até R$5.000. Cada uma dessas filas fala uma língua diferente e quando você chega no caixa, cada caixa fala uma língua diferente da fila. Então, o sistema tributário brasileiro é o boleto de R$1. De R$1. A carga tributária, né, o que se paga de imposto no Brasil, não é uma coisa muito absurda, é alto, né, perto da OCDE é alto, tá? A gente está entre os mais altos, sim. Então é o boleto de R$10 junto com... Só que você não paga via aplicativo. Você paga indo de ônibus, entrando na fila que você tem que falar japonês e tudo mais. Então, assim, a minha briga, na época que eu era lá militante, né, desse meio, a minha briga era a discussão de como se paga o imposto é muito melhor do que a discussão de quanto o imposto vale. Porque o como se paga é muito ruim, pô. Sim. A gente tem uma loucura, o estado do Rio de Janeiro tem uma loucura, não sei se tu lembra disso, que o ICMS ele só pode ir até 100%, porque ele é em cima do preço de venda. O ICMS, a alíquota dele é em cima do preço de venda. Auditores fiscais e tributaristas, se eu estiver falando alguma besteira, deixa aí nos comentários. Heitor, você está falando besteira, está falando groselha. Mas o que eu me lembro da discussão era essa, que o ICMS é em cima do valor de venda. Então ele só pode chegar a 100%. Só que aprovaram na LERJ, e essa lei está em vigor, isso está acontecendo, que armamento, a alíquota é mais de 100%. Então tiveram que inventar um cálculo só para tributar arma no Rio de Janeiro. Olha que loucura.
Então, assim, e aí quando você começa a multiplicar isso, loucuras, olha o Luciano Huck, você começa a multiplicar muitas loucuras e você fica com um sistema completamente louco. Né? Sim. Você fica com um sistema que não é só alto, você não só paga muito imposto, valor alto, como é difícil de pagar. Sim. Né? Cara, deixa eu te perguntar, esse ano você vai ser candidata? Você pode falar isso? Eu pretendo me candidatar sim. Você já sabe a qual cargo? Deputada estadual. Deputada estadual. Então, podemos ter a deputada Letícia Arsênio. Sim. Esse top. Uma coisa que você pontuou muito sobre a questão da carga tributária, Tá. né? É que ela é alta, mas aqui a gente tem um problema muito grave também, que é o seguinte. A gente tem muita tributação, a nossa maior tributação, ela é em cima do consumo e não na renda. Uhum. Eu detesto pagar imposto de renda, sendo bem sincera. Nossa, todo final do mês já vem descontado, né? Então você olha e fala, cara... Eu não, sou empresário, então não vem descontado. Pô, vem um belo boleto pra mim. Assim, vem um desconto absurdo. Assim, o salário que você tem é grande, mas vem aquilo ali, você perde 25% do seu salário naquilo ali. Então... já é muito ruim. Se fosse mais, eu ficaria mais chateada ainda. Mas o problema é que a gente tem... O maior problema que eu enxergo hoje em dia em relação à carga tributária, além da simplificação... Além de todo o caos que era você poder pagar imposto, todo o caos que é o sistema tributário brasileiro, é também onde a gente tributa. A gente hoje em dia tributa no consumo. E para pensar, uma pessoa que ganha um salário de 100 mil reais, uma pessoa que ganha um salário de R$1.000, se ela for comprar uma balinha no sinal ou vai comprar uma balinha numa loja, ela vai pagar exatamente a mesma quantidade de impostos. Então, a pessoa que ganha R$1, a pessoa que ganha 100... foi o que eu falei o salário? R$1.000. R$1.000. A pessoa que ganha R$1.000, ela vai pagar a mesma quantidade de impostos do que uma pessoa que ganha 100 mil reais. E isso é muito desigual. Isso você acaba estimulando pobreza. Porque você está botando pessoas que ganham mais para pagar menos. E aí você promove o quê? Desigualdade. A questão do perfil de tributação, né? Se a gente vai tributar na renda ou se a gente vai tributar no consumo, ela não deveria ser uma questão de direita e de esquerda. Ela deveria ser assim, gente, é óbvio que a gente precisa tributar menos o consumo e compensar isso tributando a renda. Sim. Não tô falando, olha, o Heitor tá falando que tem que ter mais imposto de renda. Não, mas você precisa trocar. Uma decisão, eu tenho muito amigo auditor fiscal, principalmente estadual. E aí, uma questão que a gente conversa, eles têm noção disso, só que eles falam o seguinte, a decisão foi tomada porque é mais fácil você fiscalizar. É mais fácil fiscalizar as empresas que estão vendendo produtos do que as empresas que estão pagando salário. Porque quase 70% dos empregos no Brasil são de empresas que têm até 3 funcionários. São pequenas empresas, 3, 5 funcionários. Sim. E aí você teria que ter um corpo fiscal muito maior para fiscalizar essas empresas que estão pagando. Sim. Eu até entendo, mas aí é uma outra discussão, pô. Aí, ok, é difícil de fiscalizar. Como é que a gente vai fazer? Entendeu? Sim. Vai criar um código para o pagamento de salário ser tributado direto. E isso é uma coisa que, inclusive, gerou problema até com a nova lei do ISS, né? Que é a Lei Complementar 157 de 2016, porque, basicamente, ela muda a competência de recolhimento, né? Então, antes, o poder público tinha que recolher, por exemplo, sei lá, a Netflix. A Netflix, supondo que ela tenha a sede dela seja na cidade do Rio de Janeiro. O ISS é um tributo municipal. Quem vai recolher o tributo da Netflix é a cidade do Rio de Janeiro. E aí houve uma mudança de competência para como vai ser, como aquele imposto vai ser cobrado. Então agora não é mais onde a empresa tem a sede, e sim onde a empresa paga, onde a empresa presta o serviço. Então a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil. Supondo que a Netflix preste serviço, enfim, tenha streaming da Netflix em mais de 5 mil municípios. Você consegue imaginar a contabilidade primeiro? Bizarro. Você consegue imaginar a Netflix tendo contabilidade para pagar impostos em 5 mil cidades diferentes? E você consegue imaginar o poder público cobrando isso em 5 mil cidades diferentes, 5 mil cidades cobrando a Netflix, e a Netflix tem que pagar 5 mil cidades. Então, assim, é inviável, assim. E essa lei supostamente veio para
modernizar, acabar com guerra fiscal, etc e tal. E ela até tem os seus erros e acertos, mas esse, na minha opinião, foi um erro muito grave, porque é impossível, é impraticável. Não, e outra coisa, né? A empresa, à medida que ela vai crescendo, né? Uma empresa que ela é pequena ainda, ela tá gerando, prestando serviço ali para a comunidade dela, para as pessoas próximas. À medida que ela vai crescendo, ela vai indo para outros municípios. E quando ela fica grande, a ideia é que ela seja nacional e esteja no maior número de municípios possível. Imagina que ela esteja aí em 80% desses 5 mil municípios, 4 mil municípios. Então ela vai ter que ter 4 mil regras diferentes. Sim. Cara, isso é muita doideira. O que você está fazendo é desestimulando o crescimento da empresa. Sim. Entendeu? Você está falando o seguinte: empresa, não cresça, não preste serviço para o maior número possível de pessoas, porque eu vou te fuder. Ou você está desestimulando que a empresa não cresça, ou você está estimulando que a pessoa não pague, que a empresa não pague tributos. Porque como é que você vai pagar? Como é que você vai fazer? Como é que você vai ter corpo técnico disponível para cuidar de uma contabilidade dessa? Eu vou fazer uma provocação aqui para você. Tá. Isso é um problema. Eu entro na política junto com você em 2013. Você tem quantos anos agora? Eu fiz 27. 27, eu tenho 34. São 7 anos de diferença, mas eu entrei no mesmo. Eu entrei na mesma época que você na política. Tá. Comecei a me interessar por política na mesma época que você. Você entrou na política com a minha idade hoje em dia. 27. Isso aí. Exatamente. Então, assim, não porque foi junho e eu faço aniversário em julho. Eu entrei com 26. Mas Quase, um mês de diferença. quase. Eu entrei na política em 2013. E aí a gente começa a ver um crescimento de liberais e conservadores e esse negócio que o pessoal se chama de conservador, mas não é. Que é o reacionário, Sim. na minha opinião. E aí a gente começa a ter EPL, Instituto Liberal, Instituto Mises, essa galera toda crescendo, formando alguma coisa, e a gente conseguindo eleger alguém que não era PT, PSDB para presidente da República. Obviamente, o resultado não foi o melhor possível, eu acho. Na minha opinião, foi talvez pior do que... Eu não sabia que ia ser tão ruim o governo Bolsonaro. Nesse nível, assim. Tipo assim, eu sabia que não ia ser maneiro, mas eu não sabia que ia ser tão ruim. Do ponto de vista de comunicação, então, é péssimo, né? Mas, vamos lá. E a gente sofre de um problema. A gente que eu tô falando, entre aspas, a direita, essa galera, liberais e conservadores, eles sofrem de um problema, né? Porque a gente é pouco atrativo, principalmente pra base ali, pro jovem. Sim. A gente é chato, a gente tá aqui discutindo tributo, deve ter uns 20 minutos que a gente tá falando de imposto. Sim. Imposto é chato, pô. Enquanto que a galera tá falando de... A galera lá da esquerda, do DCE, tá discutindo, pô, se menino pode beijar menino, menina pode beijar menina, e sobre isso. E beijar, independente de quem gosta ou não, beijar é mais legal do que imposto, tá? O que eu tô querendo dizer? Concordamos nisso. Todo mundo concorda nisso, concorda com isso. Então é o seguinte, o que a gente precisa fazer para atrair mais a galera? Eu ia falar nossa galera, mas eu já sou pai hoje, então eu já passei da idade de ser jovem. O que a gente precisa fazer para atrair mais gente mais nova, tá? A galera que tá ali na base, entrou agora na faculdade, tá no ensino médio, para atrair mais essa galera, na tua opinião? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque se você parar para pensar, é uma pergunta de $1 bilhão. Porque todo mundo quer saber a resposta dessa pergunta, porque isso aí é a virada de chave para qualquer ideologia política crescer no Brasil. Mas, na minha opinião, a gente tem duas coisas que a gente precisa melhorar muito. A primeira, a gente tem que repaginar o que é ser direita e esquerda no Brasil. Concordo. Menino beijar menino, menina beijar menina, etc. Isso é uma pauta liberal. Nem deveria ser uma discussão. Não deveria ser uma discussão. Não, isso é coisa de gente de esquerda. Não, isso é coisa de gente que é da direita liberal, ou centro-direita liberal, ou centro-direita, enfim. Isso é uma discussão nossa. Nós somos favoráveis, por exemplo, ao casamento homoafetivo. Não tem uma grande discussão. Você não vai encontrar por aí conservadores de verdade, né? Conservadores burquianos. E você não vai encontrar liberais sendo contra isso. Então, primeiro que a gente tem que repaginar essa questão e mostrar que, na verdade, a gente trata muito sobre questões sociais também. Por que a esquerda atrai tanto? Porque ela fala sobre o social, ela fala sobre pobreza, ela fala sobre
menino beijar menina, ela fala sobre direitos, ela fala sobre coisas que você deve ter para ter uma qualidade de vida melhor. O que a direita fala? Economia, imposto. Cara, economia, ela tá no dia a dia das pessoas. Se o teu salário tá tendo menor poder de compra, então, se o teu salário de 100 antigamente comprava 5 ovos e agora ele compra 2, isso é economia. Isso está diretamente ligado à vida das pessoas. Mas a gente não consegue, aí eu acho que é um problema 2, que é a gente não consegue comunicar isso. A gente consegue, primeiro, mostrar que a gente se importa com o social, que nós queremos falar, debater pautas sociais, e a gente consegue mostrar na vida da pessoa como que a economia impacta a vida dela, né? Então, é o que eu falei, se o seu poder de compra diminui, isso está diretamente ligado à economia, se a passagem aumenta, se um tributo aumenta, se o seu negócio quebra, isso é economia. A gente conseguir explicar isso para as pessoas de uma linguagem popular, de uma forma popular de comunicar, simples, fácil, e que seja um conteúdo que a pessoa consiga digerir e compartilhar. Eu acho que a gente consegue ir para uma camada da população que hoje em dia a gente não consegue atingir, que é a população C, D e E, que é justamente quem mais vota, é justamente quem mais sofre com a economia. Então, a gente fala sobre melhorias para a economia e que a primeira camada da população que é beneficiada é justamente a população mais pobre. Só que é difícil você explicar, é um assunto chato. Então, eu acho que é tudo uma questão de comunicação e comunicar de maneira simples, eficaz e que a gente consiga compartilhar esse conteúdo. Quem fazia isso muito bem, se comunicar bem, tanto com o jovem quanto com o mais pobre, linguagem fácil, fácil de digerir, era o pessoal do Livres. Mas aí, com o Bolsonaro indo pro PSL, acabou que o Livres acabou, né? Não existia mais Livres. E aí eles conseguiram se comunicar muito bem, de verdade, de uma forma muito palatável, de uma forma legal, de uma forma jovem. Só que isso se acabou quando o Bolsonaro vem e se filiar ao PSL. E aí o Livres é destruído, né? Eu acho até que existe um movimento, mas eu acho que não tá mais dentro do PSL, não tá mais... Ele é suprapartidário e tal, meio MBL da vida. Falar nisso, você chegou a ter algumas coisas com o MBL, né? Sim, sim. Pode falar um pouquinho disso pra gente? Só vou falar uma coisa em relação ao Livres antes, que é o seguinte, o Livres saiu do PSL ali no início de 2018 e ele se tornou um movimento suprapartidário, ou seja, que permitem pessoas de vários partidos a integrar. Eu, inclusive, entrei no Livres justamente nessa época, né? E é claro, assim, quando você está numa estrutura partidária, você tem mais braços políticos para poder atuar. Então, eu acho que o Livres sofreu, de certa forma, tomou uma pequena porrada quando isso aconteceu. Pequena não, tá? Foi uma porrada, mas, assim, acho que ele, assim, se recuperou, enfim, tá se recuperando, tem projetos legais. Eu acho que o Livres faz uma coisa super interessante, que é um movimento meio de gabinete, né? Então, a gente... o Livres, ele tem essa questão que ele conversa muito com deputados, ele tenta influenciar dentro das votações. Acho que ele fez um trabalho super interessante na parte de saneamento lá em 2019, 2020, não lembro agora, falando sobre essa questão de saneamento. Então, eu acho que ele tem essa questão. Agora, de fato, assim, eu acho que a comunicação, né, obviamente, ela teve, assim como o Novo também, acho que perdeu um pouco isso, vem pra rua, muitos movimentos, muitos partidos que tiveram uma comunicação muito forte em 2018, por exemplo, acho que agora perdeu um pouco, baixou um pouco. Eu acho que é natural, porque mudou-se a forma de fazer conteúdo, né? Antigamente tinha uma receita certa que funcionava muito bem e agora isso mudou. Mas eu acho que é tudo uma questão de trabalhar essa questão de comunicação. A gente pegava aquela formulinha do meme e deixava um pouquinho mais séria, pouquinho menos séria. Sim. Só trocava as palavras, né? Era tipo, ó, troca essa palavra aqui, essa imagem aqui, mas a forma era a mesma. Hoje tá muito doido. Hoje é TikTok, né? 15 segundos. 15 segundos. Passou de 15 segundos, esquece. Não vão... o podcast, ele é a prova... ele é quase um contrassenso, né? Porque tá fazendo muito sucesso. Isso aqui é óbvio que eu vi o movimento e falei, vou fazer um podcast. Sim. É bom porque você consegue... como é que eu vou falar? Desenvolver melhor as ideias. Sim. Só que você ainda precisa do recurso de corte.
Sim. Você precisa dos 15 segundos pra aquele cliffhanger ali, pra chamar e vem cá, ó, imposto é roubo. E, caraca, imposto é roubo? Como assim? Aí, então, gente, olha, o imposto, né? Aí você vai desenvolvendo a ideia, né? Sim, sim. Imposto é roubo, sim, tá? Imposto é roubo? Eu considero... Sim, de certa forma é roubo, mas eu boto como se fosse como se fosse um confisco. Eu não boto que é roubo, mas eu boto como se imposto pra mim é um confisco. Assim, ele obviamente é forçado, tá? Sim. Senão não seria imposto. Confisco também é forçado. Não, confisco também. Ele obviamente é confisco, obviamente é... Mas eu acho que quando você tem... Tu teve a oportunidade de ir pros Estados Unidos. Cara, quando você tem uma rua, pô, asfaltadinha, quando você vê a coisa acontecer, é menos esculacho. Sim. Não acha? Sim. E nos Estados Unidos... Cara, se você... Gente, vá pra... Se você tiver a oportunidade de ir pra fora, você vai ver que... Assim, caraca, não é possível, mano. Os caras pagam o mesmo imposto que eu. Sim. Do ponto de vista de dinheiro, de percentualmente, né? Sim. A carga tributária é igual. Lógico que o Brasil é muito pobre. Não caia nessa falácia. Eu vejo muita gente falando, não, porque o Brasil é um país rico, o Brasil não é rico, tá? O Brasil não é rico. O Brasil é pobre. Muitos políticos acabam importando pauta direto. Tu participou agora tu viu a questão do movimento do Twitter, né? Do Elon Musk. Tudo que os políticos brasileiros que estão contra a compra do Twitter estão falando, gente, é traduzido, é ridículo. Você pega a frase, coloca em inglês e você vai ver um deputado americano falando exatamente a mesma frase. É tradução. E aí a gente importa muita coisa, mas não dá pra importar coisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles são muito ricos há muitos anos. Um negócio que me dói muito é saber que, tipo, Chile tá passando a gente, Austrália tá passando a gente. Os caras que 40 anos atrás ou eram mais pobres ou eram iguais ao Brasil. Sim. A gente fica batendo nisso aqui e assim, a gente não... Parece que não avança, cara. Sabe? E uma das paradas que eu cansei foi, obviamente, a minha grande decepção profissional lá, na LER especificamente. E a segunda coisa foi... Demora muito, cara. Tipo, as coisas... Eu acho louvável tua vontade de ser política. Acho louvável quem quer fazer isso do jeito certo. Por exemplo, eu concordo quase em nada com a Tabata Amaral, mas o que ela faz, o jeito que ela faz, eu acho perfeito. Sim. Porra, é uma mulher que vai pra cima de conversar e tal, busca estar com todo mundo. Lá na treta do Flow, da teus camaradas Monark e Igor, ela tava do lado do Kim, que obviamente é um cara que ela não concorda com as ideias. Sim. Estão em campos opostos da ideologia, mas ela me traz um negócio legal de tipo, pô, eu posso sentar com uma pessoa que não concorda comigo, conversar e a gente vai chegar num ponto em comum no final das contas. Já que eu falei sobre isso, aí agora quero te perguntar, como é que tu chegou no Flow? Porque assim, pra mim foi Letícia Arcênio, caralho, mano, Arcênio, pelo amor de Deus, vambora. Aí eu vi, como é que tu chegou lá? Cara, o Flow, ele tem uma questão que é o seguinte, você, por exemplo, não pode se convidar para o Flow. Você não pode falar, oi, me chama aí. O que eles fazem, geralmente? Eles publicam no Twitter quem que vocês querem que vá pro Flow. E aí a galera começa a marcar você. E aí, de uns tempos pra cá, naquela época, né, de uns 2 meses pra lá, o pessoal, toda vez que tinha esse tweet, o pessoal começou a me marcar muito. E aí, um belo dia, alguém me marcou e os caras responderam, beleza, eu vou chamar na DM. E aí, quando eu olho aquilo ali, eu olho minha DM, cara, o Flow tá me chamando. Que bizarro! Aí eu falei, cara, eu vou pro Flow. E eu fiquei, assim, muito... Foi um salto, assim, foi uma coisa muito legal. Tu porque... lembra qual mês foi isso? Foi em setembro de 2020. E aí, cara... Faltando um mês pra eleição. Faltando um mês pra eleição. Porra, tua rede, explode, né? Deu uma explodida e, cara, me ajudou muito, assim, tanto eleitoralmente quanto na falta de expor ideias, né? Na época eu tava no Novo, né? E eu era a primeira política, ou pretensa política, que tinha ido no Flow, que era do Novo.
Depois acho que foram outras pessoas e tal, mas eu acho que eu fui a primeira, né? Então, foi um... Tipo assim, fincar a bandeira, né? Pisei na lua. Porra, tava louco. Foi muito legal. Tipo assim, só o fato de você ter ido ao Flow e você estar aqui, pra mim, assim, cara, mano, foda-se, a mulher sentou aqui na minha frente e ela foi no Flow, entendeu? Tipo, sim. A apresentação podia ter sido Letícia Arsênio, bacharel em Direito, pretensa política e foi convidada no Flow. Pois é. Pô, mas o Flow... E foi assim, os caras são muito gente boa, não é nada combinado. Você chega lá, eles falam... A gente fui conversar com eles e tal, e dali a pouco eles falam... Eu fui contar alguma coisa e falei assim, ó, não fala agora. Aí eu falei, porra, que isso? E sei lá, eu fiquei... Durante um segundo eu falei assim, pô, será que eu não sei, né? Ele, não, deixa eu te explicar. Porque o que acontece? Você vai me contar uma história que eu acho que vai ser muito maneira, e... Se a gente abordar essa história no ao vivo, eu quero que a reação que a gente vai ter seja 100% genuína e não parecendo que, de alguma forma, eu... Combinou alguma coisa, né? E aí a gente foi pra conversar e, cara, ali é um papo 100% aberto, né? E vai rolando, a conversa vai rolando. Só pra galera entender, quando a pessoa senta aqui, todo mundo que sentou aqui até agora... Vou no banheiro. Hã? Vou no banheiro rapidinho. Vai lá. Todo mundo que sentou aqui até agora é meu conhecido de alguma maneira. Ou é meu amigo, ou eu já cruzei com um cara, ou é meu colega, né? Profissional, já cruzei com um cara na vida profissional. E eu sento aqui, a primeira coisa que eu falo antes de começar a gravar é: cara, você tem alguma coisa que você não quer que eu fale? Aí a pessoa fala, olha, não quero falar sobre isso, ou não toca nesse assunto, tá? Não foi diferente com a Letícia. Algumas coisas que a gente combinou aqui, conversou aqui. Olha, pô, não vai por aqui, show. E eu respeito essa decisão. Até pra não ficar uma... Letícia é minha amiga, aí vai fazer 10 anos já. Então, até pra não ficar uma situação ruim com a gente, eu prefiro fazer dessa maneira. Só que eu sei que quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo um pouquinho da parte espontânea da coisa, né? Porque se fosse uma 100% conversa de bar, a gente falaria de tudo. E aí, pessoal, a Letícia voltando aqui da sua ida rápida ali nas carrapetas. Fazer um pipizinho. Cara, deixa eu te falar. Você tá aqui, aí você chegou e tava falando um pouquinho de como é que foi antes e tal, pra gente não ir em determinado lugar. Você falou assim, cara, Heitor, tô com uma roupa séria aí, quer que eu troque de roupa e tal? Eu falei, não, tá maluca, Flamengo, pô. Sim. Me fala um pouquinho aí de como é que você vê essa questão. Eu lembro na tua campanha de 20, cara, de tu ir assim, de tênis e bermuda pra rua, né? Tênis, bermuda e camisa do Novo pra rua. Agora provavelmente vai ser tênis de bermuda e camisa do Podemos. E falei, não, cara, eu acho que é isso aí que eu te conheço, né? Porque na época você tava fazendo alguma coisa na época da LERJ que você precisava se vestir mais social. Agora eu não lembro por quê. Mas o nosso dia a dia lá não era tão social assim, né? A gente tentava usar um negócio mais esporte. Tu acha que eu trabalhei em hotel, né? Sim. Já você sabe bem. E no hotel a gente precisa do dress code, né? Você precisa de um código de vestimenta que no hotel que eu trabalhava era terno e gravata. Sempre, todo mundo, 100% das pessoas, terno e gravata. Mas você acha que tem uma parada na política especificamente, tem que se vestir dessa maneira, ou isso tem a ver com a identificação do candidato? Por exemplo, você vai ser, se tudo der certo, você vai ser representante de uma galera. Você prefere se identificar com essa galera, ou você acha que todo político tem que seguir determinada linha de vestimenta, por exemplo? Eu acho que assim, existe um dress code, né, que você tem que minimamente cumprir. Até pela liturgia do cargo. Você não pode aparecer lá de bermuda, chinelo e camisa lisa para você votar algum projeto. Então você tem que minimamente se vestir de acordo com o cargo que você está representando, porque é uma coisa séria. Da mesma forma que eu não vou trabalhar numa empresa... Você não vai trabalhar numa empresa, você não vai trabalhar no hotel, você não vai trabalhar, enfim, numa empresa... Falando aí que eu vou pegar um café. Tá bom. Eu tava, inclusive, olhando pra ele. Da mesma forma que você não pode trabalhar, sei lá, de chinelo e bermuda, quando você é deputado, você também tem que seguir uma certa liturgia do cargo e se vestir minimamente bem. Quando eu trabalhava na LERJ, né, eu também vestia. Era geralmente salto, calça social, camisa social, um terninho ali por cima, ou um vestidinho assim mais sério, né?
E é normal, acho que é super normal, até porque você está aí representando o povo e o povo espera que você esteja levando a sério aquilo ali. Não que você não precise usar, você pode, sei lá, você pode estar fazendo coisa séria de chinelo e bermuda, mas até por uma questão de respeito, de, enfim, mostrar que você está fazendo um trabalho sério, acho que tem que se vestir de acordo com isso. É claro que assim, no dia a dia você não vai se vestir tão bem, você vai se vestir mais despojado. Quando eu fiz campanha lá em 2020, né, na minha primeira eleição, eu também me vestia despojada porque eu estava na rua, né? Então eu era tênis, não era bermuda, era legging, mas era tênis, legging e camisa assim, esportiva, porque eu passava o dia todo na rua e eu precisava ter mobilidade, ficar de salto o tempo todo era muito chato. E querendo ou não, né, eu sou nova, né? E não só sou nova, como eu tenho cara de gente nova. Até pela minha idade, tem gente que fala, não, ela tem uns 21, 22 anos no máximo. Então, quando eu botava uma roupa mais social, mais, enfim, era também para passar um grau de seriedade que às vezes a galera julgava, né? Pá, mulher, jovem e tal. Enfim, a gente bota uma roupa para dar uma seriedade que eu acho que infelizmente ainda tem um certo preconceito de idade, aparência e com mulher de modo geral na política. Você falou uma palavra aí que é muito importante. Eu fui militar 7 anos da minha vida, né? E eu venho de família militar também, meu avô foi militar do exército, oficial do exército e tal. Cara, liturgia. Então, assim, tem determinado político que eu... Que é isso? Óbvio, tipo, se fala de corrupção e tudo mais, é complicado aqui. Mas eu acho, cara, que aquela parada do Temer, tirando a parte da mesóclise que ele usava, mas, pô, o cara foi chamado, né, o Bolsonaro teve um problema e o Temer foi chamado para apaziguar a situação. Sim. Na minha opinião, o político ele também tem a questão de executar, tem a questão de fiscalizar quem executa, Sim. tem a questão de dizer como a regra do jogo será feita e também tem essa quarta missão que é de apaziguar, né? Democracia é todo mundo vivendo, cada pessoa tendo ideias diferentes e todo mundo precisa viver numa determinada direção, né? E o político ele também está ali para fazer aquele papel. Acho que dentro da liturgia, né, e dentro do dress code, como você falou, código de vestimenta, de o que você tem que usar, tem tudo a ver com isso. Que ainda que você seja um cara que veio da base, ou ainda que você seja jovem, você precisa usar determinada roupa que mostre que você é um cara que é apaziguador, que você tá ali para diminuir os ânimos, para que a gente não vá nem tanto para um lado e nem tanto para o outro. E eu nunca falo nada aqui que eu não vá puxar um gancho. E aí, quando a gente está falando de apaziguar é ir para o meio. Enquanto que o que a gente está vivendo é o contrário, né? Eu vou usar a palavra clichê de polarização. O que você acha do atual momento de polarização política do país? O que a gente vai ter agora são eleições majoritárias, né? Sim. Deputado estadual, deputado federal, presidente. Eleições nacionais. Perdão, eleições nacionais. Então, a gente vai ver muito disso. Ou é Lula, ou é Bolsonaro, ou é morte, né? Sim. Não existe um terceiro caminho. Eu não acredito nisso. Eu, Heitor, particularmente, não acredito nisso. Você tá livre para discordar de mim. Até por isso que a gente está aqui, a gente está conversando para falar sobre ideias diferentes. O que você acha do atual momento? Como é que você vê isso? O que você, Letícia Arsênio, pessoa física, você, antes da gravação, falou assim, não vai para coisa muito polêmica, não. Acabei de jogar uma polêmica aqui. O que você acha disso? Você, pessoa física. Sim. Assim, eu não tenho medo de abordar assunto polêmico, mas vamos falar. Basicamente é o seguinte, a gente vive hoje em dia num cenário, como o Heitor falou, polarizado. Vou jogar pra você pra pegar água pra gente, tá? Tá bom. Como o Heitor falou, a gente vive num cenário hoje em dia absolutamente polarizado. Então a gente tem Lula de um lado, Bolsonaro do outro e não tem muito como fugir dessa polarização. Existe a construção de uma terceira via que pode acontecer, pode não acontecer. Eu, particularmente, vou trabalhar nessa construção dessa terceira via porque eu não acredito que o futuro, hoje em dia, esteja na mão de um cara que foi condenado por corrupção
ou esteja na mão do Bolsonaro. Eu acho que a gente pode buscar uma terceira opção melhor, que a gente pode tentar trabalhar nisso. Então, assim, eu sinceramente tento trabalhar justamente para a construção de uma terceira via, que é um campo mais de centro, né? A política, ela tem uma questão muito importante, que é o seguinte: política é a arte de conviver sem ser conivente e é a arte de saber pedir e saber ceder. Então, por exemplo, quando você pega um cenário onde você tem a proposição, por exemplo, o deputado faz uma proposta A, e aí tem a base, boa parte dos deputados não concorda com essa A, e aí o deputado vai cedendo até o B, o deputado A, que é o A, o deputado B, que é o B, e eles vão cedendo e se aproximando, e cada um vai cedendo um pouquinho e pedindo um pouquinho, e a gente consegue chegar no meio, né? Que a gente consegue chegar num ponto de convergência que provavelmente nenhum dos dois lados vai estar completamente satisfeito, mas é o que dá para fazer, é o que dá para a gente poder fazer. A gente via isso muito na LERJ, né? Então, um deputado lá protocolava um projeto e a gente fazia um monte de emenda modificativa, que é para modificar. Às vezes você propõe a emenda só para sacanear o projeto do cara. Confesso que a gente também já fez isso, né? Pô, teve um tempo atrás um projeto da enfermeira Regiane, que... Você lembra desse projeto? Não, é porque todos os dela eram horrorosos. Ela tinha um projeto assim. Eu tô lembrando dela especificamente, mas fala. Enfermeira Regiane, quero você aqui nessa cadeira, hein? Eu acho que ela não vem não, cara. Eu também acho que não, mas vamos lá. Mas tinha um projeto há um tempo atrás que foi protocolado pela enfermeira Regiane, e ela, obviamente, enfermeira Regiane, que exigia a autorização do Conselho de Enfermagem para poder realizar eventos. E aí ela estava botando a quantidade de eventos, um número relativamente baixo. A gente tentou barrar esse projeto, porque a gente entendeu que o Conselho de Enfermagem tem a sua importância, mas ele não deveria participar na autorização de eventos, por exemplo. E, salvo engano, isso é da União, né? Não, tem uns conselhos assim que você pode fazer eventos no Rio, no estado do Rio. E aí a gente tentou barrar o projeto, viu que não ia ter força para poder barrar o projeto, mas a gente fez uma emenda modificativa. Beleza, tem que ter autorização do Conselho de Enfermagem, mas a gente botou um número de pessoas, um evento de porte, que assim, você tem que encher o Maracanã. Fazer um evento enchendo o Maracanã para poder o Conselho de Enfermagem dar o evento. Então, a gente tirou a eficácia daquela lei, porque a gente considerou que era uma lei ruim, que ia prejudicar as pessoas. Ela ficou brava, subiu no plenário, falou, estragaram a lei, etc. Mas, assim, a gente não tem que agradar deputado, a gente tem que agradar a população e trabalhar pela população. Boa parte do trabalho legislativo é frear coisa ruim, tá? Nem sempre não. 90% do trabalho é frear coisa ruim. É isso. E isso independe do que você acredita, se você é de direita ou se você é de esquerda. Às vezes o ruim é só se a gente fosse de esquerda, né? Sim. Tem gente que chama a gente de esquerdista. Uma galera que chama a gente de esquerdista, mas a gente não tá muito aí pra isso, não. Então, assim, se o cara é de esquerda, acredita em determinada coisa, vem uma proposta que é diametralmente oposta, mas que vai passar, o papel dele é atrapalhar o máximo possível ou colocar coisas ali que vão fazer aquela lei ser natimorta. É do jogo. Não tô falando que é bom nem que é ruim. É do jogo. É do jogo, faz parte. A gente tá falando aqui de... Porque essa emenda também será votada. Então, assim, de repente a emenda nem acontece de fato. Lelê, infelizmente a gente tá chegando aqui ao finalzinho. Foi muito bom ter você aqui. Cara, acredito muito que o teu trabalho vai dar certo. Tenho vários amigos que estão na política. Alguns já se elegeram, outros como você ainda vão se eleger. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui no início desse projeto. Não tem hoje... Amanhã... Perdão, daqui a 2 dias. Hoje é o 5º dia de gravação. Ou seja... Você é uma das 10 primeiras convidadas aí. Eu não sabia que eu ia conseguir trazer alguém tão grande do teu porte logo no início desse podcast. Isso significa que eu devo estar fazendo alguma coisa certa. Ou que, não sei, talvez eu prefiro acreditar que é isso, que eu estou fazendo alguma coisa certa, que as pessoas toparam estar aqui. Cara, queria um feedback aqui sobre a nossa conversa. Deixa eu fazer um meia-culpa aqui. A gente falou para não ser muito polêmico antes da gravação, tá? Porque a gente queria que
querer baixar os ânimos. Se a gente está buscando a construção de uma terceira via, se a gente acredita que não tem salvador da pátria nem na esquerda nem na direita, a gente tem que parar de polemizar tanto. A gente tem que ir mais para um caminho de construção, né? E construção é polemizar menos. Só o meia-culpa. Então, eu queria um feedback teu, de que você viu aqui, se eu posso melhorar em alguma coisa. Eu sempre faço isso. Quando eu trabalhava na iniciativa privada, eu pedia feedback dos meus chefes e dos meus subordinados. Quando eu, como corretor de imóveis, sempre peço feedback dos meus clientes, tenha vendido para ele ou não, sempre peço porque eu quero estar melhorando sempre. Então, o que você me dá de feedback? Positivo ou negativo? Eu falo isso aí, Heitor, isso aqui foi uma merda, o café tava ruim, o MM não tava maneiro. Me dá o feedback aí, vai. Tá. Primeiro eu vou te responder por que eu vim aqui sabendo que, cara, acabou de começar. Via de regra, a gente opta sempre por ir em podcasts ou participar de coisas que já estão consolidadas e têm um público maior. Mas eu acredito muito que, muito mais do que ir no que vai te dar projeção, a gente tem que apoiar quem a gente tem um bom relacionamento, quem a gente quer o bem, quem a gente quer estar junto. Porque se você não ajuda o teu amigo, o teu colega, como é que eu vou ajudar uma sociedade, né? Então, assim, a gente tem que apoiar porque, cara, imagina, por exemplo, o teu podcast, eu acredito que ele vai chegar lá, mas o teu podcast cresce e se torna um dos mais famosos do Brasil. Eu tenho certeza que lá na frente... cara, você vai lembrar, você vai falar assim, pô, a Letícia, quando eu tinha acabado de começar, ela tava lá, ela me ajudou. Eu vou puxar a câmera aqui pra mim. Uhum. Eu tive um problema na política e a Letícia foi a primeira pessoa a me defender. Ela foi a primeira pessoa a me defender e ela jogou na mesa, eu não vou falar o que algo que as pessoas mais próximas sabem o que é. Aconteceu uma coisa, me acusaram de determinada coisa e essa garota aqui foi a primeira a me defender. Ela falou, vocês estão malucos, pô. Sim. Heitor é isso. Eu não lembro. Eu falei disso hoje aqui, antes da gente começar a gravar. Falei, olha, lembra aquele dia? Não sei se você lembrava ou não. Uhum. Mas por isso eu sou eternamente grato a você. Por você ter colocado a cara a tapa. Sim. Não, o Heitor não é isso aí não que vocês estão falando. Eu conheço o Heitor. Na ocasião você já me conhecia há 5 anos. E você ainda fala assim, eu conheço o Heitor desde quase criança, adolescente, pô. Esse aí não é o Heitor que eu conheço. Sim. E mais uma vez você se provou que nesse momento agora o podcast não tem 100 inscritos. Nesse momento, o canal é dessa semana ainda. Sim. E você, gigante, já, apesar de 1,57 1,57 m, já gigante nas redes, muito grande, ter participado de coisa muito grande, ter sido a segunda candidata mais votada do partido, bateu na trave, 300 votos. Então, assim, eu espero de verdade ter feito alguma diferença pra você, porque você fez pra mim. Você fez pra mim em pelo menos 2 ocasiões. A primeira lá, quando você me defendeu em 2019. E aqui, sendo grande, estando aqui junto comigo. Muito obrigado, de coração. Tá? Não, eu que agradeço, Heitor. Faltou o feedback, certo. Cara, eu gosto de você, eu acredito em você. No que aconteceu lá em 2019, né? O que me falaram, eu falei, cara, assim, eu já tive experiências com ele e nunca teve nada que vocês estão falando faz sentido, bate a informação, né? E eu acho que é isso, eu acho que a questão de amizade, de coleguismo e ética mesmo, acho que a gente tem que se posicionar e defender quem de alguma forma, não só porque é teu amigo, mas porque é certo, porque é ético, porque faz sentido, né? E eu vou sempre agir dessa forma. Não importa assim, se o tema é polêmico, se não é polêmico, se é espinhoso, se não é espinhoso. A gente tem que defender quem a gente acha que tá certo, que faz sentido. E tem uma coisa muito grave, né, que eu acho que a gente tem na política,
inclusive até no meio liberal, é que a galera, ela se bate por muito pouco, ela acusa o outro, ela joga o nome do outro no lixo por qualquer coisa. Então, por exemplo, sei lá, Letícia hoje falou que o imposto é confisco. Aí vai ter um cara que vai falar assim, ela falou que é confisco, então é uma socialista, ela defende aumento de imposto, sei lá o quê, vamos acabar com a vida dessa menina. Cara, não pode ser assim. A gente não pode ficar se matando, se prejudicando, se xingando, acabando com o nome um do outro por qualquer coisa o tempo todo. O movimento liberal é desse tamanho. Se a gente perder muito tempo brigando entre si e não brigando com os outros, a gente vai ser engolido. Ano que vem a gente vai... ano que vem não, né? Esse ano a gente vai ter que brigar com o Lula. Lula fala de censurar a imprensa, censurar a mídia, fala de controlar as coisas. Abertamente. Então, assim, eu não vou perder tempo brigando ou enfim, queimando gente que pensa 80% igual a mim, eu vou brigar com o Lula, eu vou brigar com a ideia de censurar a mídia, eu vou brigar com quem quer atentar contra a liberdade e não quem discorda comigo alguma coisa ou tá num grupo político meio diferente. Eu acho que esse é o caminho, cara. A gente tem que brigar com os outros e parar de brigar entre a gente. Sobre isso aí especificamente, é que política, não sei se no mundo, tá? Eu vou falar do Brasil, que é o que a gente vive e o que a gente conhece. Política parece que é um pacote, assim. Ó, você tem o pacote... Cadê? Não tem o pacote aqui. Ó, toma esse pacote aqui, tá? Toma essa caixa aqui. E aí você tem que comprar absolutamente tudo que tá ali dentro. Quando não. Quando é o contrário, né? Você, na minha opinião, é muito mais sobre o que você combate. Então, eu combato censura à mídia, eu combato controle estatal, eu combato aumento de imposto, eu combato injustiças sociais, eu combato injustiças do ponto de vista moral, né? A gente estava falando sobre homossexualidade aqui, casamento homoafetivo. Eu combato esse tipo de coisa. Eu combato. Eu acho melhor, e aí eu acho que até a definição de liberal vai um pouco por aí, o que eu não sou. Então, eu não sou a favor disso, de aumento de imposto, eu não sou a favor de coerção estatal, eu não sou a favor... Eu não sou. Então você é... Não sei, cara. Talvez eu seja. Sim. Se você tá falando... O problema é que quando você fala sou liberal... Você, Letícia, né? Tô falando você brasileiro. Fala assim, sou liberal. Então... Não. Sim. Sou conservador. Então você é Bolsonaro. Não sou. Já leu Burke? Não. Enfim. É muito por aí. Acho que a gente está construindo um Brasil melhor com pessoas como você. Tenho muita sorte de ter amigo foda. Eu não sou foda, mas eu tenho amigos muito fodas. Eu te considero uma amiga do fundo do coração, tá? Então vamos seguir por aí. O que precisar, estamos aqui. Obrigado pelo teu feedback. Obrigado pela tua presença. Era só isso que eu tinha para dizer. Até mais. Valeu.